Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a carta de Paulo aos Gálatas. Em prosseguimento a nossos estudos nas Sagradas Escrituras, agora entrando nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, damos início ao estudo da carta de Paulo aos Gálatas, considerada uma das primeiras cartas do apóstolo Paulo às igrejas na região da Galácia, ou qualquer outra carta. Este é o entendimento de muitos estudiosos. E vamos observar que Gálatas é a região da Ásia Menor, região central da Ásia Menor, por onde Paulo já tinha passado na primeira viagem, por Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Derbe, regiões onde ele chegou mesmo a ser apedrejado, mas deixou o evangelho ali implantado. Vemos Paulo citando outra vez uma passagem pela Galácia, quando em Atos, capítulo 19, chegando a Éfeso, se citou que ele veio depois de passar pelas regiões superiores, que é justamente a parte central da Ásia Menor, região da Galácia. Se outras cidades mais existiam onde outras igrejas foram fundadas, não sabemos, não há citação, mas observe que é uma carta em que Paulo escreve não direcionada a uma igreja de uma cidade, conforme as outras cartas dele, como a carta aos Coríntios, aos Romanos, a Éfeso, a Colossos. Esta carta é dirigida a igrejas de uma região. Hoje, a região que estaria a Galácia é no que chamamos o país da Turquia, na Ásia Menor, justamente passando da Ásia, depois para a Europa. No nosso estudo de Gálatas, lembremos sempre do autor Paulo, sem margem de dúvida, porque ele se apresenta e até mesmo cita a defesa sua em seu ministério, tido isso como em cerca do ano 49 depois de Cristo, considerado, como já dissemos, em outra oportunidade, a primeira carta de Paulo escrita. Nós vamos ter uma argumentação diferenciada depois. Durante o estudo vamos estar apontando alguma citação que foge deste particular. E nós temos este tema, salvação pela graça, mediante a fé em Jesus. Nós vemos que Paulo está na ênfase do Espírito Santo, operando pela fé em Cristo Jesus, enquanto que os judeus firmavam-se na letra da lei, querendo impor a lei de Moisés como condição para que os gentios visitados e alcançados pelo evangelho na pregação de Paulo deveriam se submeter. E Paulo vai justamente defender a graça, salvação pela fé e não pela lei. Nosso objetivo, falando ou estudando a carta aos Gálatas, ou o que Paulo ali colocou, Paulo escreveu para reafirmar e para demonstrar claramente que o crente ou o cristão recebe o Espírito Santo e com ele a nova vida espiritual por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, a nova aliança, e não por meio da lei do primeiro e velho concerto, o concerto ou aliança do Monte Sinai. Lembremos da palavra que temos nos profetas, Deus prometendo fazer uma nova aliança. Isaías, Jeremias,
o que depois é defendido também por Paulo em Romanos e encontrando na carta aos Hebreus. Vamos ter um roteiro em torno desses tópicos. Vamos falar de uma introdução inicial nos primeiros 10 versos. Depois vamos observar Paulo defendendo o Evangelho da graça, o seu ministério, a defesa do Evangelho e da sua pessoa como um ministro de Deus. Naturalmente, observe que depois de Paulo passar pela Galácia, por aquelas cidades, muitos judeus cristãos devem ter ido nos seus passos, avançando por essas cidades, mas pregando de forma diferente, dizendo que era para se submeter à lei, sem o que não haveria salvação. E Paulo vai defender o seu ministério, porque também pode ser muito provável que muitos desfaziam de Paulo. Por quê? Talvez já idoso, talvez porque não era um apóstolo que andou com Jesus, mas Paulo faz a sua defesa. Depois nós vamos ver, continuando ele na defesa do verdadeiro evangelho. E aqui sim, ele vai apresentar muitos argumentos em aspecto doutrinário, puxando coisas do passado em Abraão para mostrar que o cristão é salvo e tem vida transformada tão somente pela fé em Cristo Jesus. E segue uma firme e forte defesa também. Como também depois ele defende a liberdade do Evangelho. Estamos livres em Cristo Jesus de muitas coisas, até mesmo da lei, no sentido da sua figura do passado, conforme ele vai dizer que o Evangelho foi babá, foi aio, condutor do povo de Israel, enquanto não chegava à plenitude da revelação de Deus. E para isso o povo que chegava a Jesus estava livre também para escapar do pecado, o que a lei não dava graça, não fortalecia para que isso fosse alcançado. Aqui temos a parte prática dessa exposição do apóstolo Paulo, a vida cristã, poderíamos dizer. E finalmente uma conclusão, falando de mais um pouco de vida cristã e encerrando com uma saudação de despedida. Estudando, portanto, agora o texto bíblico, indo à Bíblia, em Gálatas capítulo 1 e primeiros versos, numa parte introdutória dos 10 primeiros versos, os primeiros versos são de uma saudação, mas uma saudação já forte. Paulo fala de uma forma veemente, mostrando o calor de uma defesa da verdade, e isso não poupando palavras com grande autoridade. E, nessa mesma introdução, o desvio dos Gálatas, do Evangelho da Graça, o que Paulo colocava como algo que o deixava abismado. Assim, entrando na parte inicial da carta aos Gálatas, nos primeiros versos, podemos acompanhar nas Sagradas Escrituras e lendo, quando Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Nesse primeiro verso já vemos como que Paulo entra no assunto, com pé firme, posicionando-se, quando se diz Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Observe a entrada dele no assunto, já é se posicionando, firmado no Senhor, com autoridade naquele que o enviou. Se ele não andou com Jesus, entretanto foi chamado pelo Senhor. Continuando, ele diz mais: e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Não era ele só,
defendendo e trazendo estas palavras. Ele falava não como quem estava só, mas com muitos irmãos que estavam com ele, lembrando que ele fora enviado pela igreja que estava na cidade de Antioquia da Síria. Esse ponto é importante também, como Paulo se firma, mostrando que não era ele, mas era toda a igreja que o acompanhava ou o tinha enviado. Aí vem a saudação normal, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Essa saudação de Paulo. E observe que ele usa a expressão que Pedro usou, mostrando que a operação do Senhor Jesus, do Evangelho que ele vai defender, já está aqui um item, veio para nos livrar do presente século mau. A palavra que Pedro disse foi: salvai-vos desta geração perversa. Continuando, ainda na parte introdutória, o desvio dos Gálatas do Evangelho da Graça. Verso 6 até o verso 10, Paulo então coloca a sua posição de admiração de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Observem este ponto. Paulo iniciou levando um evangelho e outros passaram após ele, trazendo inquietação, transtornando a lavoura de Deus naquela região. Mas Paulo fala de forma muito firme, dizendo: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Isso significando amaldiçoado. Está debaixo de maldição divina. Observe a confiança que Paulo tinha em Deus, para como de outras vezes ele dizia que falava de Deus como na presença de Deus. Continua ele ainda, observe que são palavras introdutórias, mas ele entra muito firme. E diz ainda Paulo, no verso 9, por exemplo, na parte final: de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. Paulo parece estar bastante constrangido, bem triste, bem dolorido com essa situação. Imagina se Paulo vivesse hoje, com tantas linhas doutrinárias tão contraditórias e até mesmo contrárias umas às outras. O que Paulo poderia dizer? Eu acho que não conseguiria viver nesse presente tempo, com tanta coisa diferente que há neste mundo. Mas observem, ainda o verso 10, diz ele: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, mostrando que ele pregava um evangelho, mas não de homem algum, de forma nenhuma, nem para agradar aos homens. Ele, como servo fiel, trazia o evangelho de Deus para o povo que o ouvia, e no caso os Gálatas, para quem ele escreve. Não prega segundo uma linha doutrinária, não prega um pensamento de um grande escritor cristão, não, ele prega o evangelho de Cristo Jesus, não por homem algum, e nem para agradar homem algum. E assim,
depois dessas palavras tão firmes, fortes de Paulo na introdução da carta aos Gálatas, vamos passar ao estudo do primeiro tópico, a partir do verso 11, quando temos o título Paulo defende o Evangelho da Graça, onde vamos estar vendo uma chamada pessoal que Paulo coloca, destacando como é que Deus o chamou. Observe que isso também vemos, sem ser na verdade uma defesa, mas Jeremias cita, temos parte das escrituras como ele foi chamado, Ezequiel também, Amós e outros que podem usar essa expressão de uma chamada de Deus, e Paulo também o faz. Uma segunda parte, segundo subitem desse novo título, o Evangelho da Graça aprovado em Jerusalém. E depois um fato que aconteceu, em que Pedro é corrigido por Paulo por deixar a impressão de que haveria alguma diferença entre os cristãos que eram de origem gentílica e os cristãos de origem judaica. Passando então ao subitem, uma chamada pessoal, a partir do verso 11, nós encontramos Paulo dizendo: o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Observe, confirmando aquela linha inicial dos versos 9 e 10. Continua ele dizendo: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Observe que por 2 ou 3 vezes, Paulo, em Atos dos Apóstolos, conta a sua vida, dá o seu testemunho pessoal. Aqui ele também faz, só que de forma diferenciada. Começando por este fato, quando ele diz: não recebeu o evangelho, nem aprendeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E assim, continua ele dizendo ainda no verso 15: mas aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Uma parte da história de Paulo que não encontramos em outra carta, mostrando que Paulo então, observem, já entendeu quando o próprio Senhor Jesus lhe disse que ele era um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios, diante de reis e governadores. Observe que ele assumiu isso. Deus o separou desde o ventre. Até mesmo a sua condução no judaísmo, seu professor Gamaliel, foi algo especial que Deus foi operando no tempo da sua ignorância da verdade em Cristo, para estar fundamentado, para depois, com habilidade, entendimento, falar do evangelho do Senhor Jesus. Mas observe, não consultou carne, não foi para Jerusalém aprender uma lição do evangelho, não, ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus. Continuando, parte histórica que mostra que ele foi para a Arábia, depois para Damasco, e não se cita o tempo. Depois, passado 3 anos, foi a Jerusalém para ver a Pedro, e com ele ficou 15 dias. E diz mais: e não vinha nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Nessa altura podemos dizer que os apóstolos já estavam espalhados pelo mundo. João já não estava sendo citado ali mais, não fala de outros tantos apóstolos.
ocasião que entendemos ser, naquilo que em Atos dos Apóstolos achamos, no capítulo 12, que Paulo desceu a Jerusalém para levar esmolas, quando temos a citação da morte de Tiago, e depois Pedro quase que também é martirizado. Mas observemos, 3 anos para depois isso acontecer. Ainda continua ele dizendo: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas. Verso 23, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Aí está uma parte da história de Paulo que não é conhecida. Muitos têm a impressão que Paulo, depois do aparecimento de Jesus para ele no caminho de Damasco, já saiu para a obra missionária direto. Não, anos vão passando e que não tem uma revelação em detalhes, uma narrativa em detalhes em outro lugar, a não ser aqui, que ele foi para a Arábia, foi para Damasco, 3 anos depois foi a Jerusalém, depois foi para a Cilícia, foi para a Síria, época que ele encontra Barnabé e passam para a igreja de Antioquia, lá da Síria. Continuando o nosso estudo, a partir do capítulo 2, Paulo continua ainda falando do Evangelho da Graça aprovado em Jerusalém. Nesse estudo, já nesse subitem, Evangelho da Graça aprovado em Jerusalém, no verso 1, continua Paulo dizendo da sua própria história: depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, para que de maneira alguma não corresse, ou não tivesse corrido em vão. Paremos um pouco. Aqui o que eu quero argumentar. Depois, mais 14 anos, é que Paulo desce a Jerusalém, justamente para expor o evangelho que ele pregava entre os gentios, ocasião daquela reunião que em Atos dos Apóstolos se cita, é citado no capítulo 15. Justamente a questão de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, era os judeus que insistiam para que os gentios se submetessem à lei judaica, e que Paulo foi lá fazer a defesa. Se ele cita isto na própria carta aos Gálatas, é sinal que essa carta foi escrita depois daquela reunião em Jerusalém, já tendo transcorrido vários anos do ministério de Paulo. Ainda tem mais um detalhe no verso 3 do capítulo 2, quando se diz: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Naquela ocasião, Tito, gentílico, foi com Paulo a Jerusalém, esteve no meio da reunião da igreja em Jerusalém, com os apóstolos que ainda estavam se reunindo em Jerusalém, e não foi constrangido a circuncidar-se, ou seja, a submeter-se à lei mosaica, de forma alguma. Isso mostrando que em Jerusalém já havia o entendimento que a salvação dos gentílicos era tão somente pela graça, pela fé em Cristo Jesus, e não por uma submissão e cumprimento e vida debaixo da lei colocada e dada por Deus mesmo entre os judeus. Mas a palavra continua, Paulo fala: e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa,
Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Se tinha alguém importante, alguém com alguma autoridade em Jerusalém, ninguém cobrou a Paulo a forma dele expor o evangelho entre os gentios. Entretanto, se havia alguém importante entre aqueles que estavam em Jerusalém, viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paremos um pouco. Outra vez ele cita Pedro. Foi justamente Pedro quem fez a defesa em Atos Apóstolos capítulo 15, naquela primeira assembleia, mostrando para toda a igreja reunida e os apóstolos, repito, que estavam ainda se reunindo em Jerusalém, que ele foi o primeiro a pregar o evangelho para os gentios, e que Deus lhe mostrou que não chamasse imundo aqueles a quem ele, Deus, tinha purificado. Então Paulo cita estas palavras de Pedro à assembleia em Jerusalém. Agora coloco: se dizem muitos estudiosos que a carta aos Gálatas foi escrita mais ou menos no ano 49, sendo a primeira carta, e alguns dizem que foi antes da reunião em Jerusalém, aqui mostra-se que não, ao contrário, a carta foi escrita depois. E a maioria dos estudiosos dizem que a reunião em Jerusalém foi no ano 50. Se foi no ano 50, e Gálatas foi agora, pelo que temos essas palavras do capítulo 2, mostrando que foi depois, esta carta foi escrita depois do ano 50, não sendo necessariamente já a primeira carta escrita por Paulo. É só uma argumentação para a gente ver, que muitas vezes nós ficamos só nos escritos dos comentaristas, dos estudiosos, mas às vezes a gente pode ser um pouquinho mais indagador, investigador dentro da Sagrada Escritura, sem inventar coisa alguma, mas observando o que está escrito. Tanto assim, diz a palavra no verso 9, que conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que era considerado como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, as mãos, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente, diz o verso 10, que nos lembrássemos dos pobres. Então, a reunião de Jerusalém já tinha passado, porque foi justamente a recomendação que os apóstolos deram a Paulo e a Barnabé, que não esquecessem dos pobres. Oportunidade em que Paulo, Barnabé voltam para a Síria da Antioquia, levando cartas com a palavra firme dos apóstolos e da igreja, tendo parecido bem ao Espírito Santo que aos gentios não se cobrasse coisa alguma, a não ser que se reservassem, que estivessem fora da idolatria, da prostituição, do sangue e do que é sufocado. Só isso. Mas circuncisão, solenidades de entre os judeus, forma dos judeus viverem, não, não e não. Quanto às primeiras coisas, sabemos que são coisas normais de uma vida pura, isentando-se da prostituição, da idolatria e do sangue, que é a ordenação da lembrança de Cristo Jesus, que permaneceu. Somos redimidos pelo sangue. O sangue figura da vida que Deus deixou também até hoje como sinal. Então, esta palavra do verso 10 do capítulo 2 está mais consistente, mostrando que esta palavra, esta carta de Paulo aos Gálatas foi depois da reunião em Jerusalém. Observem desde já que se alguns judeus cristãos estavam indo pelo mundo
pregando que os gentios tinham que submeter à lei, eles estavam contra a reunião e decisão da igreja, a decisão dos apóstolos e aquilo que pareceu bem ao Espírito Santo. Não são cristãos sinceros, não estão na direção do Senhor Jesus. Ainda como fortalecimento desta argumentação, temos um fato a partir do verso 11, no capítulo 12, que é Pedro sendo corrigido. Como foi isto? Diz a palavra que houve uma ocasião que Pedro foi a Antioquia, quando então Paulo resistiu a ele, diz a Escritura, na letra, na cara, porque era repreensível. Paulo está colocando isso, não é para difamar e nem diminuir Pedro, mas para mostrar como que ele esteve falando com os apóstolos e combateu as coisas contrárias à decisão da igreja, na reunião de Atos capítulo 15, e que até mesmo Pedro deixou-se levar, mas ele defendeu o evangelho então. E diz Paulo ainda no verso 12, por quê? Antes que alguns estivessem chegado da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios, mas depois que chegaram os da parte de Tiago, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam. E ele cita até Barnabé. Imagine uma reunião, todos os irmãos juntos, se saudando, se abraçando, conversando, dando testemunho, etc, etc. E de repente começa a chegar alguns judeus lá de Jerusalém, alguns talvez enviados por Tiago, o pastor presidente em Jerusalém. Aí já começou, Pedro mesmo e outros mais começaram a dissimular, se afastando dos gentios, fazendo grupinhos de judeus à parte dos gentios. Antes estava tudo misturadinho, judeus e gentios, todos cristãos. Daqui a pouco dá para perceber, só tem judeu conversando com judeu e gentílico conversando com o gentílico. Paulo observou aquilo e viu Pedro como que saindo devagarzinho, se afastando dos que antes eram gentios. Ele não perdoou. Para a defesa do evangelho, ele vai dizer estas palavras. Mas quando vi, diz o verso 14, que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa pergunta já resolve tudo. Repito, Paulo está intencionado em humilhar Pedro. Ele está defendendo uma verdade. De forma dissimulada, já estava o quê? Judeus cristãos se separando dos gentios cristãos. Ué, por quê? Esses judeus aí não vivem como judeus? Por que estão se separando? Querem cobrar dos gentios que vivam como judeus, sendo que eles mesmos não vivem como judeus? Imagine esta situação. Aí Paulo ainda diz, nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. A defesa de Paulo é clara, direta, simples, suficiente no próprio texto. Diz mais ainda Paulo, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Se é preciso viver dentro dos ditames da lei, então precisa isso como condição para ser salvo, para ir para o céu. Então Jesus morreu em vão. Não precisava Jesus vir? Esta palavra é importantíssima nessa defesa. Vamos repetir. Se a justiça provém da lei, verso 21, segue-se que Cristo morreu debalde. Na verdade, aquele que conseguir cumprir a lei é salvo. Mas quem consegue cumprir a lei? Porque a lei é a exatidão de Deus, é uma perfeição divina. Quem andar igualzinho a Deus, segundo a justiça, a pureza de Deus, aí vem todos os itens. Se alguém conseguir cumprir tudo, vai para o céu. Mas quem consegue cumprir aquilo? Ninguém. Pelo que foi necessário Jesus vir. Se pela lei se conseguia, não precisava Jesus vir. Mas a lei, sendo santa, pura, trazendo a perfeição de Deus, era dada a homens falhos. E pela falha nossa, pronto, a lei não nos ajudava, nos era até mesmo contrária. E assim, na sequência dessa palavra de Paulo, entramos num novo item, a defesa do verdadeiro evangelho. Aí Paulo vai argumentar de uma forma tal que temos parte doutrinária. Observe que isso é uma forma de dizer, porque desde o primeiro verso já temos doutrina. E nesse novo item, segunda sessão do nosso estudo, a partir do capítulo 3, vamos estar estudando alguns subitens. O Espírito é dado pela fé e não pelas obras. Outro subitem, a salvação é pela promessa e não pela lei. Os da fé são filhos e não escravos. Paulo faz um apelo aos Gálatas para refletirem no que estão fazendo e a mudança de crença. E depois também, os que confiam na lei são escravos e não filhos. Observe duas argumentações contrárias. Os da fé são filhos e não escravos. Os que confiam na lei são escravos e não filhos. Passemos ao estudo a partir do capítulo 3. O Espírito é dado pela fé e não pelas obras. O título em si já é bastante forte e já direto. É assim Paulo diz, a partir do verso 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Paulo está abismado com essa situação e chama os Gálatas de insensatos. Alguém os fascinou para não obedecerem mais à verdade. Só quisera saber isso de vós. Aí faz uma pergunta: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos imaginar a vida dos Gálatas antes de Paulo ir. Judeus já estavam lá. Judeus já ensinavam o judaísmo. E os gentios aceitaram essa forma de vida? Deixaram eles, por acaso, de seguir os ídolos? Por acaso deixaram a prostituição, que era muito comum dentro da idolatria daquelas épocas? Deixaram eles daquela vida própria dos gentios, em toda forma de corrupção e cobiça própria deste mundo? Receberam eles mudança de vida pelo judaísmo? Receberam eles o batismo com o Espírito Santo pelo judaísmo? Receberam eles os dons espirituais pelo judaísmo? Então pronto, este verso já seria suficiente para uma defesa do Evangelho na graça
de Jesus Cristo. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos colocar hoje. Recebemos o dom do Espírito Santo. Foi por causa da nossa religião? Foi por causa do nosso ministério? Foi por causa das nossas boas obras? Nada disso. Foi tão somente depois que aceitamos Jesus e ainda estivemos andando no seu caminho, é que Ele então nos batizou com o Espírito Santo. Como Paulo disse, que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus. No passado não existia batismo com o Espírito Santo. Mas depois vem a palavra de Joel e a citação de Atos dos Apóstolos e o ocorrido no capítulo 2. Continua Paulo dizendo: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é, que isso também foi em vão. Aí continua Paulo falando: o Espírito é dado pela fé e não pelas obras. No verso 5 do capítulo 3 diz ele: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aconteceu alguma vez que alguém ensinando sobre a lei ou ensinando as palavras dos profetas, naquele passado, foi batizado com o Espírito Santo? Nunca, nunca. Aí ele cita o exemplo de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Por que Abraão foi chamado justo? Porque creu em Deus. Só isso, só isso. E Abraão é uma figura importantíssima neste cenário do judaísmo, da lei e de todas as promessas de Deus. Continua a palavra no verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Abraão, por ter crido, foi justificado e ele é o canal de bênção para todas as nações, por ter crido. Aí temos a palavra em Gênesis, quando o Senhor pede a Isaque em holocausto. Observem que a palavra ali no Monte Moriá foi esta: porque creste e não negaste o teu filho único, o teu filho amado, em ti serão abençoadas todas as nações. Aí está a mensagem salvadora. Abraão representando Deus, Isaque representando Jesus, para a bênção chegar às nações. Bem claro esta figura, essa defesa em Abraão. Continua a palavra ainda, verso 10 do capítulo 3. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Olha, palavra que já encontramos em Abacuque. O justo viverá da fé. Agora, atenção, a lei determinava, e quem transgredisse era réu de morte, era chamado maldito. Observemos bem. E vem o Senhor falando pelo profeta, que Deus, olhando para o mundo, não achou um justo sequer. E observem a lei apontando a graça. Ao mesmo tempo que a lei diz: maldito é o que não cumprir, é réu de morte, ao mesmo tempo apontava para o cordeiro sacrificado como a condição de expiação do pecado, da desobediência,
da transgressão à lei. Observe esta forma contrária. A lei dizia, o transgressor deve morrer. Mas a lei apontava também, mas se oferecer o substituto, será perdoado. Então a lei tinha uma pena, da qual o transgressor era livre, pela entrada de alguém que era o seu mediador, o seu fiador. E Jó já dizia que o Senhor é o seu fiador. Observe como está claro a expressão da graça pela própria lei. Continuando ainda, temos um verso 13, Gálatas capítulo 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus assumiu o nosso lugar e fomos livres. O que já era apresentado pela lei no sacrifício da expiação do pecado. E a palavra, em tantos lugares, frisando sempre, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Vida por vida, em todo o tempo. Continua ainda, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. O Senhor Jesus se fez maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. E, consequentemente, seria dado a promessa do Espírito. Na continuação deste assunto, dessa defesa de Paulo, defesa do Evangelho, ele vai falar no segundo subitem, a salvação é pela promessa e não pela lei. Continuando, tópico por tópico, sempre em defesa. Capítulo 3, verso 15, em diante, faz ele esta defesa. Vamos ler a partir do verso 16. Ora, disse Paulo, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, a sua descendência. Não diz as posteridades. Não fala no plural, fala no singular. Não fala como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo Jesus. Observe essa particular. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, a sua descendência. Abraão e o singular Isaque, mas que na verdade representaria o próprio Deus e Cristo, o Filho amado. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Não o poupou, mas o deu na morte, para que alcançássemos as promessas. Verso 17, mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Observe bem, a bênção, as promessas gloriosas de Deus, a descendência de Abraão como povo de Deus, foi feito a Abraão, quando nem ainda havia lei. 430 anos antes. Então, a lei não pode anular a promessa feita. E observe que algumas vezes Deus entrou com juramento. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Deus interveio com juramento para mostrar que era firme aquelas palavras ditas. Então, a lei poderia mudar? Continuando a ler, o verso 18, por exemplo, encontramos no final a expressão: Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Não foi condicional. Se andares no cumprimento desta lei, ou da lei que Moisés vai trazer, ou a lei que eu vou dar daqui a 400 anos,
Não. Deus já entrou com promessa. Certamente, a descendência de Abraão será como as estrelas do céu. E Abraão creu. Pronto. No verso 19, Paulo pergunta: logo, para que é a lei? Se a promessa já estava dada, por que a lei? Aí Paulo diz: foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, Jesus, a quem a promessa tinha sido feita. Ora, Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte. Se o mesmo Deus que fez a promessa a Abraão 430 anos antes, o mesmo Deus não poderia revogar isto, introduzindo a lei como o melhor caminho de nos aproximarmos dele. De forma nenhuma. Deus é um. E em Deus não há contradição. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, babá, tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Observe bem isso. Tomando a comparação de uma criança, o que Paulo está dizendo é justamente que Deus, tendo feito grandíssimas, como diz Pedro, e preciosas promessas para nós, para a humanidade, mas não poderia dar ainda, porque ainda não tínhamos atingido uma maturidade de conhecimento das coisas de Deus. Então, enquanto não vier a manifestação da plenitude, que depois vem em Jesus, ficávamos debaixo da lei, como que resguardados, entendendo a forma certa de andar, na verdade, nos sentindo sempre transgressores, mas tendo pela própria lei a orientação, sacrifício de expiação de pecado. E assim o povo estava dentro dessa situação. Tão miserável o povo, a lei cobrando tanto, vendo sua própria situação, só tinha um jeito: pedir a Deus clemência. E aqui então entramos no novo subtópico: os da fé são filhos e não escravos. A partir do verso 25, capítulo 3, Paulo diz: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, de tutor, de babá, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, já vos revestistes de Cristo. O aio é para um tempo, não é para toda a vida. O tutor, o professor, o que cuida, é por um tempo. Depois já pode sair na idade adulta e ter liberdade. Mas falando, todos que forem batizados em Cristo já se revestiram de Cristo. Aí diz: não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiros de Cristo. Observe como Paulo vai acompanhando tudo. Já seria suficiente palavras que vimos no capítulo 1, no capítulo 2, mas Paulo vai desenvolvendo mais defesa, mais argumentação. A salvação totalmente é alcançada em Cristo Jesus, não precisa mais nada. Assim, na continuidade, entramos no capítulo 4, ainda Paulo dizendo: os da fé são filhos e não escravos. E é aqui que ele fala um pouco mais claro ainda sobre este aspecto. Diz ele:
Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Paremos um pouco. Aqui é claro essa figura. Enquanto alguém é criança, ainda que o pai seja dono de muita coisa, e ele é o herdeiro, ele não pode assumir. Ao tempo de ser criança de colo, ao tempo de ser pagiado e conduzido pela mão, ao tempo de estar sendo observado debaixo dos olhos de alguém, ao tempo de toda orientação e cuidado. E quando é que vai terminar esse tempo? Quando chega a plenitude, a maturidade. E em Cristo Jesus, ao mundo foi dado o conhecimento de uma plenitude, de que somos filhos de Deus. Aí temos o entendimento. Entendimento. Não é para andar debaixo de babá. Somos senhores. Não somos servos. Não somos escravos. Ainda que, quando crianças na fé, ou quando crianças no entendimento, precisaríamos de alguém que cuidasse de nós. Assim foi a função da lei. Assim diz, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, que chama por Deus como Pai. A palavra Abba é Pai. Depois que Jesus veio, trazendo a plenitude, nos resgatando de debaixo da lei, nos tirando da tutela da lei, nos deu plenamente a adoção de filhos, confiando-nos o seu Santo Espírito. É o Espírito que estava em seu Filho Jesus, que pode chamar a ele, Deus, como Pai. Assim, verso 7 diz, no capítulo 4, que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus. Olha a argumentação de Paulo. Então, os que são da fé são filhos e não escravos, ainda que por um tempo estavam debaixo de tutela, debaixo de ordem, devendo obedecer. Toda criança tem que obedecer àquele que é colocado para a sua guarda, a babá, o tutor. Mas a criança, certamente no futuro, será senhor deste tutor, será senhor desta babá. Mas no tempo de criança, fica debaixo dos seus cuidados, da sua orientação. Paulo, na continuação, faz um apelo para que os gálatas reflitam sobre estes fatos, nas palavras que temos a partir do verso 8. Mas quando não conhecias a Deus, os gálatas, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos, receio de vós, que haja eu trabalhado em vão para convosco. Quem é Senhor está acima de tudo. Quem é Senhor está acima de tudo. Continua Paulo dizendo: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Verso 15: vos dou testemunho de que, se possível fora,
arrancaríeis os olhos e mudaríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Quando Paulo chegou a eles, gentios, na carne, humanamente, não tinha coisa alguma que o recomendasse. Mas, entretanto, Paulo falando, Paulo pregando, viram em Paulo como um mensageiro de Deus. E lembrem-se que ele foi até chamado de Deus, nas regiões de Listra, Icônio e Derbe, de Deus. E depois, chegando a Paulo, estavam prontos a fazer tudo para Paulo, até arrancar os olhos. Mas Paulo não pegou nada deles. Nada deles. Paulo se dava a eles. Aí Paulo cita os que vieram depois, trazendo esta inquietação. Estes que chegaram depois, judaizantes, que querem submetê-los debaixo da lei, têm zelo por vós, não como convém, mas para que vós tenhais zelo por eles. Observe, é como hoje vemos, muitos vêm trazendo pregações de evangelho, não para o bem dos que ouvem, mas para atraí-los após si, pelo que há muitos crentes sendo tirados de igrejas, indo para outras igrejas. Mas estão tendo cuidado dessas almas? Não, estão preocupados em terem um crescimento de fama e de seguidores. Não estão tendo cuidado das almas, estão cuidando de si mesmos, porque se cuidasse das almas, deixava-as quietas em Cristo Jesus, ou incentivava-as mais ainda para Cristo Jesus, e não arrastava de uma igreja, de um pensamento, de uma forma de vida cristã, para outra, aquela que ele quer anunciar e dizer que é a mais certa. Continuando, Paulo disse no verso 18 do capítulo 4, é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, estou perplexo a vosso respeito. O que Paulo podia falar mais? Eles que reflitam isto. Aí Paulo continua, os que confiam na lei são escravos e não filhos. A partir do verso 21, no capítulo 4, ele vai argumentar este aspecto. E já falou antes, os que são da fé em Cristo Jesus são filhos. Agora, os que querem andar na lei são escravos e não filhos. E assim no verso 21 diz Paulo, dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Aí Paulo volta e vai usar a alegoria dos 2 filhos de Abraão, Ismael e Isaque. São filhos de Abraão? Ambos são filhos de Abraão. O que se entende por alegoria, por figura, porque estes são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Observe bem, filhos da servidão. Agar era escrava. Gerou filho de Abraão, mas era escrava. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Paremos bem aqui. Quando Deus vem falar com Abraão, 13 anos depois de Ismael ter nascido, Deus fala bem forte, dizendo que Sara daria a Abraão um filho. Abraão intercede por Ismael, é meu filho. E Deus diz, olha, a sua descendência será chamada em Isaque, o qual Sara, tua esposa, vai te gerar. Observe essa palavra firme, bem firme essa palavra. Filho de Abraão, sim, mas na servidão.
enquanto que o que é filho de Sara é o legítimo, é o herdeiro, é de cima, é livre. Aqui coloca na figura de Jerusalém. A Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Ou seja, compara a Jerusalém terrestre, terra e capital do povo israelita, como aquela que gera filhos na servidão, ainda que seja filho de Abraão, mas é da servidão, não é da promessa. E os filhos contados são os da promessa. Jerusalém de cima é livre e é mãe de todas. Observe que não é uma mulher. A mãe de todos não é uma mulher humana, como entre muitos na terra se diz, mas espiritualmente é a Jerusalém celestial, que é a nação dos redimidos. Aí continua a palavra argumentando no 28, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, ainda que sejam filhos de Abraão. Porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Muito forte essa expressão de Paulo. Ainda que Agar veio a estar numa condição semelhante de esposa de Abraão, não era esposa. Ainda que a lei era a perfeição de Deus, não era a esposa. Gerou filho só debaixo de ordenações, escravidão. Mas a livre gera para a liberdade, para o senhorio. E assim, podemos passar ao capítulo 5, onde de novo Paulo defende a liberdade do Evangelho. Continua, defendendo antes o próprio Evangelho, agora a liberdade do Evangelho. Vamos estar estudando 3 subtópicos: a consequência da submissão à lei, a liberdade cristã não é desculpa para a carnalidade, para a vida corrupta, a vida cristã expressa a lei de Cristo. Primeiro, a partir do verso 1 do capítulo 5, as consequências da submissão à lei. Paulo fala muito forte, outra vez, quando diz para os Gálatas: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, no verso 3, Paulo diz: protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Já tinha sido um progresso sair das coisas de comportamento e vida no mundo, sendo chamados como aqueles que estão em lugares celestiais, voltar para viver nos cuidados da terra. Lembre que os judeus tiveram aquela contenda com Jesus porque os discípulos comeram com as mãos por lavar. Que absurdo! E Jesus teve que mostrar o outro lado. Não é o que entra no homem que o contamina, mas aquilo que sai do homem. Isso sim o contamina. E aqui Paulo está falando, qual é a consequência da submissão à lei? Servidão. Está debaixo de pode ou não pode. Só aquilo que a babá, o tutor, permitir. Não é senhor, é escravo. Não é, sou filho de Deus, mas ainda é muito pequeno. Está criança, ainda é menino, precisa de tutela. Consequência da submissão à lei: Cristo de nada vos aproveitará.
Se vai voltar a lei ninguém aperfeiçoa. E com isso, está obrigado a guardar toda a lei. Não é só circuncisão, não. É todos os demais mandamentos, que não são 10. 10 é figura dos muitos mandamentos que encontramos deixados por Deus através de Moisés. E esta palavra é fortíssima no verso 4. Separado estais de Cristo, da graça tendes caído, todos aqueles que se submetem à lei. Continua Paulo a falar, ainda no verso 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade, por amor. Corris bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Um pouco de fermento leveda toda a massa. E como consequência da submissão à lei, Paulo chega a dizer no verso 10, aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. E no verso 12, eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, ou seja, aqueles que estão nesse pensamento, nesta pregação, ou mesmo submissão à lei, estão debaixo de condenação. E ele mesmo, Paulo, quer que eles sejam cortados. Como Paulo chega em Coríntios a dizer, seja entregue a Satanás. Um caso em que Paulo deixa alguém à mercê do mal para aprender a andar na obediência da palavra de Deus. Na sequência, outro subtópico, a liberdade cristã não é desculpa para a carnalidade. A livre pode fazer o que quer? Não, de forma alguma. Aí vem Paulo dizendo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Liberdade para aplicar o amor. Aí fala no verso 14, porque toda a lei se cumpre numa palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Liberdade, mas para amar, para ter atitudes, comportamentos, ações de amor. Verso 15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. E nesse tempo essa palavra se cumpre, com tanta gente dizendo-se cristão, mas uns aos outros se devorando, uns aos outros se mordendo, vão acabar consumindo uns aos outros. Onde está Cristo neste cristianismo de cristãos que contendem o tempo todo? Diz ainda Paulo, falando da liberdade, que não é desculpa para andar em erro. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. E é aqui que Paulo vai apresentar claramente o que nós chamamos obras da carne, numa relação que em outros lugares não é tão clara e completa assim. Aí ele vai dizer no verso 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, se alguém quer saber se ainda está na carne, está aqui uma relação enorme para nos mostrar como itens que deve estar sendo vencido por nós, para dizermos que verdadeiramente estamos em espírito, que somos filhos de Deus, não estamos precisando de tutela. Agora observem, o povo de Israel, por quantos séculos andou com a lei? E em vez de melhorar, pioravam. Todas essas coisas encontramos no povo de Israel por todos os séculos que ficaram debaixo
da lei. Testemunho histórico de que a lei não os aperfeiçoava. Por que colocar os gentios para se submeterem à lei? Sendo que eles mesmos, israelitas, cada vez eram piores, ao ponto de Deus falar pelos profetas que eles se fizeram como Sodoma e Gomorra. No outro lugar, se fizeram pior do que os de Sodoma e Gomorra. E em outro lugar, que se os sinais e palavras trazidas pelos profetas fossem dirigidas aos gentios, há muito eles teriam se convertido. Isso no Antigo Testamento. Então, para eles, a lei não os aperfeiçoou em nada, mostrando a fraqueza deles, e não defeito, falha na lei, mas ficava notório o quanto eles estavam necessitando de uma obra diferente, de uma atuação diferente, que os fizesse sair de toda aquela vida imprópria, que Paulo chamou obras da carne, que achamos no meio do povo de Israel, em todo o tempo, até mesmo no deserto com Moisés. Mas em forma diferente, atua o Espírito, cujo fruto é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Isso aqui, quem cumpre isso, não transgride a lei. Sem a lei obrigar a fazer isso, ele está cumprindo a lei. A lei, na verdade, não fala diretamente para amar, para ter uma vida alegre, em paz, com longanimidade, benignidade, com bondade, fé, mansidão, temperança. A lei diz, não farás ou farás. Aquilo que impede o homem de errar. Mas a perfeição, a nobreza de frutos assim, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, não estava expresso como ordem da lei. Continuando, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, etc. Aí está. O que a lei faria de bom nos israelitas? Somente mostrar que eles estavam em muitas faltas, em muita fragilidade e transgressões. Enquanto que vindo a graça, o Evangelho de Cristo Jesus mudou tudo, mudou a natureza. Até os gentios, com o Evangelho, deixaram tudo aquilo que os israelitas vinham tropeçando por séculos. Idolatria, deixava a prostituição, deixava a impureza, deixavam as maledicências, deixavam tanta coisa. Então, somente pela pregação da fé. Finalmente, entrando no capítulo 6, a vida cristã expressa a lei de Cristo. Assim, no capítulo 6, a partir do verso 1, Paulo vai falando mais um pouco. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Observe esse particular. Na lei, as pessoas olhavam para os outros para poder apontar e depois lançar a pedra. Quem é testemunha de alguém que transgrediu a lei, seja o primeiro a lançar a pedra. Esta é a lei. Mas vejam a nobreza da graça, que é, se nós vemos alguém em ofensa, vamos encaminhá-lo com espírito de mansidão, tendo cuidado de nós mesmos. Não é para apontar, é para ajudar a sair do lodo, da corrupção, do erro. Bem diferente, lei e a graça. Ou a consequência, o objetivo da lei, amar o próximo. Aí a palavra continua, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.
mas prove cada um a sua própria obra, porque cada qual levará a sua própria carga. Todos nós temos um compromisso como adultos, individuais. Cada um dará conta de si. Mas, quanto ao outro, ajuda. Então, somente ajuda. Continuando, a vida cristã que expressa ou cumpre a lei de Cristo, no verso 6, Paulo diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Nós vemos aquela prontidão dos que repartiam os bens, a alegria do bem maior, da graça em Cristo Jesus, com a promessa da vida eterna, é acima de todos os bens terrenos, e acham tão difícil ofertas e dízimos, e a palavra de Paulo aqui na graça fala para repartir é 50%, com aquele que instrui. Não erreis, verso 7, outro aspecto, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E Paulo continua: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aí Paulo mostra o exercício, a aplicação da lei no viver em amor. Encerrando então a carta aos Gálatas, numa conclusão, as palavras últimas do verso 11 ao verso 18 são somente palavras finais e a costumeira bênção com que Paulo encerra suas cartas. No verso 11 ele diz: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paremos. Porque eles, andando no judaísmo, satisfazia todas as exigências próprias daquele século. Sendo cristão, estava bem com a notoriedade do Evangelho de Cristo Jesus. Sendo judeu, estava notório como na sociedade judaica. Não seria perseguido nem por judeus e não criticado nem censurado pelo Evangelho próprio da vida dos cristãos. Então, observe, para não serem perseguidos. E o verso 13: porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne, para contarem como discípulos deles. Mas longe, diz Paulo no verso 14, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo dizendo-se aqui crucificado, morto para o mundo, ou seja, tudo aquilo que se opõe a Cristo Jesus. Para isso, Paulo está morto, para viver só para Deus mesmo. 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Repete-se isso aqui, essa palavra é repetida, que Paulo insiste. Temos que ser uma nova criatura, temos que corresponder à chamada de Deus para sermos a semelhança de seu Filho. Verso 16: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Observe que é a primeira vez que Paulo usa essa expressão aqui, mostrando que existe um Israel de Deus. O que é o Israel de Deus? É justamente os salvos, os que andam na fé em Cristo Jesus, sendo judeu ou gentio, macho ou fêmea, servo ou livre, não importa. Se é em Cristo Jesus, é Israel de Deus. Mas se não é em Cristo Jesus e se acha Israel, é filho de Agar. É como Ismael.
está debaixo ainda de servidão. Finalmente, termina Paulo dizendo: desde agora ninguém me inquiete, palavra bonita essa de Paulo, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que marcas são essas? Dos apedrejamentos? Dos açoites? Pode ser isso e muito mais ainda, considerando que onde Paulo ia, muitos sinais, prodígios, milagres diversos se operava por Paulo, através de Paulo. O Senhor era firmemente com Paulo. Se alguém considerar as marcas do Senhor Jesus Cristo, as suas feridas, tá bom, foi por Cristo Jesus mesmo. Mas tem uma outra marca, a identidade dele com Jesus, ou Jesus com ele. Não vivia mais Paulo. Quem vivia? Naquele corpo, que olhando numa identidade poderíamos dizer Paulo, mas estava vivendo Cristo Jesus. Que lindo esse aspecto aqui. E finalmente ele termina com a bênção: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Aí está a carta de Gálatas, a própria leitura, com cuidado, a gente vê que Paulo defende o seu apostolado, defende o evangelho de Cristo Jesus, defende o andar em liberdade do evangelho de Jesus e não submeter à lei com todas as suas ordenanças, porque ela foi dada assim por Deus, mas para um tempo em que ainda éramos meninos no entendimento, e também que a plenitude da graça de Deus e a sua vontade não era revelada ao mundo. E finalmente a exortação para andar em espírito. Andando no espírito que é dado pela graça, pela fé e não pela lei, podemos ter frutos dignos de vida eterna. Lembremos que passamos nesse roteiro, no primeiro capítulo, por uma introdução. Depois vimos o primeiro tópico: Paulo defende o evangelho da graça. Num segundo tópico, a defesa do verdadeiro evangelho a partir do capítulo 3, em vários subitens. E numa terceira parte, Paulo defende a liberdade do evangelho. Nos chama para estarmos em liberdade de ação no amor e não em cumprimentos de itens da lei. E finalmente a conclusão com as palavras finais, palavras de exortação, incentivo e a sua bênção. Observando finalmente a carta aos Gálatas, podemos ver que a máxima é aquela palavra que diz: salvação pela graça mediante a fé e não segundo as obras da lei. Mas observemos mais um item, que é este que reputo muito importante: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como que o Espírito e a plenitude das coisas de Deus veio até nós? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sem Jesus não há Espírito Santo conosco, mas com Jesus temos a unção do Espírito e podemos, como diz no outro lugar, todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Que assim Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.